você, telespectador do Comunicampo, também da Fox News TV, um especial de contratações, tier list aí das principais contratações do futebol brasileiro nessa temporada 2025, temporada que somente está começando. E para participar dessa tier list aqui estão comigo dois comentaristas e narradores aí de altíssimo nível aqui do Comunicampo. Cláudio Simões, o que você achou dessa janela? Aí uma introdução para o nosso vídeo. Seja bem-vindo a mais um conteúdo. Salve, salve, Dani, Tomás, todo mundo que vai assistir, todo mundo que assistiu e está reassistindo, por que não? Então, é muito legal estar aqui falando sobre as contratações e também sobre este mercado que a gente imaginou. Teve gente que não chegou, teve gente que não vai chegar e teve gente que chegou na última hora. Foi menos movimentado do que eu imaginava, foi menos intenso do que eu imaginava, mas nós teremos uma outra janela em breve, né? Então acho que teremos grandes surpresas. E o senhor disse que separou surpresas para nós. Estou aqui aguardando. Para quem já está nos acompanhando na tela, já está vendo aqui, mas eles não sabem, viu? Fiz uma lista aqui com 22 jogadores e Tomás Cury, seja bem-vindo. O que você achou dessa janela por enquanto? Muitas surpresas, mercado quente. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Dani. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Também um abração aí para o nosso Cláudio Simões. E vamos lá, né? Eu acho que, Dani, na minha visão, tiveram algumas coisas que foram, para mim, previsíveis, né? Então, por exemplo, o Palmeiras e o Botafogo seriam os times mais atuantes dessa janela, para mim era previsível. Só que os nomes que cada um trouxe, para mim, fugiu do que era previsível, por exemplo. Eu esperava que o Botafogo tivesse trazido nomes mais conhecidos e o Palmeiras nomes mais conhecidos. Pelo menos era o perfil de cada um na janela, né? Isso meio que se inverteu nessa janela de transferência atual. Então, o Palmeiras trouxe nomes aí mais conhecidos, o Botafogo trouxe talvez nomes um pouco menos conhecidos, na exceção de um ou outro ali. E a gente tem também, por exemplo, o São Paulo conseguindo a custo zero trazer alguns nomes interessantes, o Corinthians pouco atuando, né, já que atuou muito na janela do meio do ano. Então, Dani, acho que assim, falando dos quatro grandes, eu achei algumas surpresas e algumas previsíveis. Acho que o Corinthians e São Paulo realmente eu não esperava que fossem ter tanta atuação nesse mercado, por exemplo. Muito bom. E a primeira contratação aqui que eu vou pontuar para os senhores aqui é Davi Luiz, é um novo xerifão da equipe do Fortaleza. E são três categorias, meus amigos, né? A dúvida é aquele jogador que será que chega ali como um status de aposta, qual que vai ser o futuro dele. A Premium, né? A Premium não, a Plus primeiro. É aquele jogador que chega para agregar muito, chega para ser importante. E a Premium é justamente aquele cara que chega para resolver. Um exemplo é o Vitor Roque no Palmeiras, mas a gente vai ver aqui como que será essa vocação. E, meus caros, primeiro, Cláudio Simões, para você, Davi Luiz no Fortaleza, é dúvida, é Plus ou é Premium? Olha, Dani, já vou começar aqui criticando, hein? Deveria ter a categoria é máfia, igual aquele rapaz que vai pegar o cuscuz quando ele volta não tem mais. Tem alguns jogadores que é máfia, meu amigo. Mas Davi Luiz é dúvida, viu? Com certeza, Davi Luiz é dúvida. Tomás Cury. Olha, eu não sou muito fã do Davi Luiz, cara, mas eu acho que no Fortaleza ele vai encaixar, Dani. Eu acho que eu vou dar plus aqui como um voto de confiança. Bom, como eu tô aqui para desempacar também, eu acho que meu voto vai para dúvida. Então, eu acho que a última passagem dele para uma equipe não foi muito boa, no Flamengo, a seleção já, apesar de ter sido importante em alguns momentos. Categoria dúvida vence, mas vamos para próximas, né? Estou pontuando aqui. E a gente vai para o pacotão do Cruzeiro, que teve aí Fabrício Bruno, muitos outros jogadores foram apresentados, apenas de ouro na equipe mineira. E o primeiro nome é de Fagner, né? E eu vou dessa vez inverter a ordem. Para você, Tomás, Fagner é dúvida, plus ou premium. Ele que para muitos foi aí considerado nos últimos anos um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, mas que infelizmente acabou decaindo bastante. Dani, para mim é dúvida, justamente por essa última parte da frase que você falou, né? Ele decaiu muito, né? Teve aquelas questões
envolvendo o filho dele, a gente comentou até no Comunicampo, né? Eu acho que, cara, o Fagner ele tá num momento de carreira, ele podia até pensar mais em fazer a sua vida extracampo mais tranquila do que propriamente jogar futebol, na minha opinião. Então, para mim, é dúvida, tá? Cláudio Simões. Eu tô com o Tomás nessa, viu? Dúvida, porque é um jogador que lutou contra o extrapeso, lutou também com as lesões, lutou com várias coisas aí na sua carreira. A gente sabe que o Fagner tem um temperamento um pouco mais intenso em campo, tem casos dele que sempre vão parar no STJD. Então, você tem um cara para ser titular, que nem o Fagner, você tem que ter um grande lateral para ser reserva. Se, no caso do Corinthians, fosse Mateuzinho e Fagner, ok, eu acho muito bom. Mas você ter só o Fagner de opção é dúvida. Vamos lá, então aqui é praticamente unânime a vocação, também vou com dúvida. E, aproveitando aqui o Pacocão Cruzeiro, temos outro que para muitos é dúvida, para muitos é premium, para muitos é plus, que é Dudu. Um dos grandes ídolos da história recente do Palmeiras, talvez o principal. E essa eu vou deixar agora com o Cláudio Simões. E aí, Cláudio? Dúvida, plus ou premium? Sem dúvida, né, Daniel? É um jogador que veio caindo bastante, apesar de títulos, e foi importante onde passou, né? Foi importante aí no Palmeiras. Nas duas passagens dele, ele foi uma peça-chave, foi fundamental. Só que aquela questão, aquela relação dele de sair do Palmeiras não foi muito legal, e ele vem como dúvida. Também é um jogador que tem alguns históricos recentes aí de lesões, é um jogador que perdeu a confiança em si mesmo. Nós passamos pelos estaduais e ele ainda não recuperou, então é dúvida. Tomás Cury. Olha, eu tô com o Cláudio Simões nessa, viu, Dani? Eu acho que o Dudu é dúvida mesmo, porque eu acho que muito se esperava dele no estadual, não que ele tenha sido abaixo, mas ele também não foi aquele jogador, nem sombra daquele jogador que a gente estava acostumado a ver. E eu confesso, assim, eu por um lado, assim, eu falava, nossa, cara, agora que saiu do Palmeiras também, talvez ele deslanche, né? E não sei, não vi ele deslanchar ainda. Eu achava que talvez se ele tivesse tido mais sequência no Palmeiras, ele deslancharia. Teve sequência agora, ainda não deslanchou. Dúvida. Então, mais uma unanimidade, né? Eu colocaria até plus, né? Mas eu fiquei muito entre dúvida e plus, mas eu vou fechar com dúvida porque é a mesma coisa que eu tinha em relação, né? O mesmo comentário em relação ao Palmeiras, né? Eu acho que era um jogador que poderia ser importante, mas não teria mais, né, aquele protagonismo que o Palmeiras hoje ele tem, por exemplo, os jogadores que estão acima, tecnicamente, do Dudu. Poderia ser importante, pode ser importante no Cruzeiro, mas ainda não deixa de ser. Uma dúvida. Agora, já indo para um nome um pouco também assim, mais consagrado, né, que o Dudu, que é o Gabriel Barbosa. Ídolo do Flamengo nas últimas temporadas. Teve alguns atritos, teve punição, ficou quase um ano ali sem jogar. Cláudio Simões, dúvida, plus, o premium, o que você achou da contratação do Gabigol? No caso é premium, Daniel, por conta da idade, dos títulos que conquistou, não é um jogador que cai demais. Ficou tanto tempo sem fazer gol, mas a gente sabe que era uma briga com um técnico, né? Era um técnico que não gostava dele, ele desrespeitou o técnico, ficou uma relação muito ruim, mas mesmo assim o cara, quando o técnico sai, ele vai lá e resolve. Então, pela idade que ele tem, ele resolve os problemas. Se der a oportunidade, ele vai sair muito bem da situação. Então, para mim é premium. Tomás Cury. Eu tô com o Klaus. Para mim, o Gabigol é premium. Ele seria um centroavante muito importante para qualquer clube no Brasil. Não sei se exatamente titular em todos os clubes, mas com certeza muito importante para todos, na minha visão. E assim, fez seus golzinhos agora no Campeonato Estadual. Não foi exatamente aquele que eu esperava, né? Mas eu acho que o Gabigol ainda vai deslanchar. Eu acho que tenho muito mais certeza nele do que no Dudu, por exemplo. Muito bom. Acho que eu vou também na mesma linha. Eu até iria de plus, mas se você for olhar o elenco do Cruzeiro, né? Tava carente de ter ali um jogador um pouco mais cascudo. Eu trouxe o Dudu, trouxe o Fagner, mas o Gabigol é um cara que, querendo ou não, um atacante que tá na mira ele sempre, né, das principais equipes do futebol brasileiro. Teve na mira do Palmeiras, do Corinthians, então é premium, até por conta da história dele
na equipe do Flamengo. E, para fechar aqui o quarteto do Cruzeiro, nós temos o Fabrício Bruno, que também veio da equipe do Flamengo, é cria do próprio Cruzeiro, jogou bem no Red Bull. Ali no Flamengo chegou até bons momentos, né? Com o Kiki, tanto que foi até a seleção brasileira, teve ali um bom desempenho e acabou voltando aí pro Cruzeiro. O Cruzeiro que pagou 50 milhões de reais à vista para recontratar Fabrício Bruno. Então, Ascuri, Premium, Plus ou dúvida? Para mim é um jogador plus, Dani. Assim, eu acho difícil eu dar premium para um zagueiro, assim, porque não sei se é o cara que a cara do time, sabe? Assim, é difícil eu acho que eu dar premium para um zagueiro. Então, assim, o Fabrício Bruno eu acho um ótimo jogador, excelente zagueiro, e que vai agregar com certeza para o Cruzeiro. Se vai ser um cara que vai fazer a diferença 100% para ser um premium, cara, já não sei, mas vai agregar com certeza. Qual Simões? Vai parecer que eu tô copiando o Tomás aqui, mas é plus. Até porque, se fosse um pouquinho melhores, iria para a Europa, não iria para o Cruzeiro, tá? Mesmo com dinheiro. Então, eu acho que ele é intermediário, bom, às vezes médio, e fica ali oscilando. Então, na minha opinião, é plus. Bom, beleza. Então eu iria ali de dúvida, na minha opinião, né? Mas é um bom jogador. Acho que tem tudo aí, inclusive, para quem sabe, na sua melhor fase, está de volta à seleção brasileira. Então, volta aí 3-0 pro Fabrício Bruno na Plus. E agora a gente vai pro Palmeiras, né? Que anunciou a contratação do Facundo Torres, que veio da MLS, né? O Palmeiras ele quebrou, né, o recorde dele de contratação mais cara 3 vezes somente nessa janela. Trouxe o Facundo aí por 72 milhões de reais, né? Mais uns bônus ali pode bater quase 80. Qual Simões? Dúvida, plus, premium, porque veio por um valor alto, mas muitas vezes não significa que é um jogador que chega para resolver. Olha, se o Dudu, se o Rony, se o Flaco Lopes brilharam com o Abel, meu amigo, é plus, entendeu? Não é dúvida, não. É um bom jogador, sim. Temos bons jogadores na MLS, né? Não existe só jogadores ruins na MLS. Acho que às vezes mais jogadores bons vão para a MLS do que às vezes na Arábia, né? O cara prefere uma vida norte-americana ali melhor. Então, plus. E pode virar premium em breve, tá? Com o Abel, não tenho dúvida disso. Mas sempre gostei desse jogador que estava no Peñarol, jogador rápido, habilidoso, sofreu muito com reserva, então muito tempo sem jogar, era um jogador que gostava de latinos, depois entrou um técnico que não gostava de latinos, então assim, né, era um técnico, né, que não gostava de latinos, depois entra um latino, e ele ficou nessa oscilação, então é plus. Tomás Fury. Perfeito. Nossa, eu tava muito na dúvida, assim, quando o Facundo veio, né? A gente até conversou, né, Dani, se ele faria diferença ou não no Palmeiras. E eu acho que, para mim, cara, ainda tá na dúvida. Porque, assim, eu acho que eu gosto também, eu acho um bom jogador. Eu acho um cara que, quando veio do Orlando, ele era um camisa 10 lá, e aí o Cláudio Simões até falou, né? Ele teve alguns problemas, mas depois emplacou. E eu gosto desse tipo de jogador que chama responsabilidade, ele parece ser esse cara. Mas eu acho, Dani, que assim, a gente ainda vai ter que ver como é que ele vai se encaixar no time do Palmeiras. Se ele vai se encaixar bem, se ele não vai, às vezes, sentir, né? Pô, porque hoje ele joga na ponta esquerda, o Estevão tá na direita, ele prefere jogar na direita, enfim. Acho que ainda vai ter uma adaptação para ele. Talvez ele seja um plus em 2026. Eu acho que é isso. Então, para mim, é dúvida. Eu acho que eu vou na mesma categoria do Tomás, né? Porque o Paulista, né? Apesar de ele ter tido algumas participações em gol, eu acho que eu esperava um pouco mais, né? Eu vou na categoria dúvida também, porque vamos ver o que vai ser, né? Já que, pelo que foi falado, ele chega ali para ser o substituto do Estevão, mas eu já falei que ele tem uma característica diferente, mais de armação, mas um jogador muito interessante, então para mim é dúvida, 2-1 aí para dúvida, pro Facundo Torres. E agora mais uma contratação do Palmeiras, que é o Paulinho, que foi ídolo, né? Não sei se ídolo, mas um jogador que fica marcado aí na história do Atlético Mineiro, com boas atuações, com títulos, e é o novo reforço do Palmeiras. Ainda não estreou, né? Está se recuperando de uma lesão. Cláudio Simões, dúvida, plus ou premium? Dúvida. Eu vou como dúvida porque no Leverkusen jogava demais. Se fosse o Xabi Alonso com o Paulinho, ia ser... ele nunca teria saído de lá.
mas chegou no Atlético Mineiro muito bem, voando, jogando muito, chegou na seleção brasileira. E depois, cara, ele vem caindo demais, ele vai deixando de fazer gols, ele vai deixando de dar assistências, deixando de ser participativo, amarga uma reserva e lesões, né? Tanto que ele é contratado no Palmeiras com lesões e só pode estrear depois do Campeonato Paulista. Então, é dúvida. Essa é uma grande dúvida. A gente espera que seja um premium, espera que seja um cara de luxo, mas ele foi contratado como uma grande dúvida. Tomara. Olha, eu até iria falar que ele poderia até ser um premium, Dani, na minha visão, quando você pensa na contratação em si, mas, cara, como o Simões falou, e não pode deixar de lado isso, né? A gente não pode deixar de lado isso. Cara, ele vem de lesão, né? Ele vem de lesão, a gente não sabe como ele volta, a gente não sabe como é que vai ser aí a adaptação dele física e também tática dentro do time do Palmeiras, porque o time já tá jogando sem ele, né? Então, vamos ver, vamos aguardar, assim. Acho que no Atlético Mineiro ele já tinha muito lugar dele lá e mesmo assim estava abaixo. Então, eu acho que para mim é plus, porque eu daria premium, tá? Mas fica um pouco abaixo aí por causa dessas questões que a gente tem que ver aí. Exato, né? Eu também vou com plus, mas com algumas ressalvas, né? Talvez seria premium, né, no Palmeiras, que o Vitor Roque ainda não tivesse vindo, na minha visão, tá? O próximo nome, inclusive, que a gente vai falar. Mas pra mim, Paulinho é plus, então 2-1 aqui. E indo agora pra fechar o Palmeiras, nós temos uma contratação do Vitor Roque, que foi aí oficializado na sexta-feira passada, né? Estamos gravando no dia 5 de março, aqui numa quarta-feira. E 25 milhões de euros fixos, mais ali bônus de 5 milhões em caso de bonificações, totalizando aí 181 milhões de reais. Cláudio Simões, para você, dúvida plus ou premium, o que você acha dessa contratação do Vitor Roque? Vamos lá, o Vitor Roque eu acho premium, tá? Eu acho premium porque é um jogador que foi contratado pelo Barcelona, não deram as oportunidades para ele no Barcelona, e aí emprestaram ele para o Betis, que ele foi taxado como um jogador horrível, porque ele perdia gols fáceis, porque ele não tinha tanta confiança, mas você vai para jogar no Barcelona, e esse é emprestado para o Betis, até eu ficaria sem confiança também. Ele foi escanteado, né? Ele foi escanteado para que o Barcelona pudesse dar os dribles fiscais de todo ano e inscrever novos jogadores. Então, eu acho que é premium. É bom jogador, cara. Aqui no Brasil ele sempre jogou muito bem, sabe? Até no momento de mais crise do Cruzeiro, de mais crise do Atlético Paranaense, resolvia. Então, eu acho que é uma grande contratação. Tomás. Olha, o Cláudio Simões falou tudo. Falou até da questão dos dribles fiscais aí do Barcelona, que eu acho que também tem tudo a ver. Porque, cara, eu acho que o Barcelona teve pouquíssima paciência. Se fosse no Real Madrid, cara, Florentino Pérez jamais faria o que o Laporta aí fez, né? Então, eu acho que, assim, para mim, cara, realmente não deram a oportunidade que ele merecia. Sempre resolveu, como bem disse aí o Cláudio Simões. Eu acho que é um cara premium total, assim. Acho que ele vem para ficar aí uns aninhos no Palmeiras, né? Talvez antes de voltar para a Europa, que acho que deve ser esse o desejo dele e do empresário dele. Mas, enquanto estiver aqui, eu acho que ele vai fazer a diferença no Palmeiras, sim, velho. Muito bom. Também vou de premium, né, para adiantar, assim, tem muita dúvida. E agora a gente vai para o Atlético Mineiro, que fez algumas contratações aí de impacto, né? Como o Coelho, como o Rony, que acaba entrando em uma categoria aqui que eu havia falado com os senhores dos bastidores. O, alguns jogadores aqui entram pelo valor, como é o caso aí do Facundo. Outros entram pela história, por ter marcado época no seu clube, como foi o caso do Fagner aqui, que chega embaixo, mas chega com o currículo. E o Rony, né, que chega numa categoria ali de jogador bom, esforçado, mas que não foi um craque, né? Mas muitas vezes protagonista do Palmeiras, gol de títulos e por aí vai. Tomás, a contratação do Rony pelo Atlético Mineiro é dúvida, é plus ou é premium? Cara, dúvida. Pra mim é dúvida total, assim. Ainda não entendo por que o Atlético Mineiro fez isso. Mas, cara, eu acho que o Rony brincadeiras à parte, né? Eu acho que o Rony é um cara que ele é muito esforçado. Ele realmente se entrega dentro de campo. Acho que ele tem qualidade, sim.
Só que eu acho que o problema é que, e aí saiu uma matéria hoje, também que o Cuca vai fazer isso, o Abel quis em determinado momento usar o Rony como um 9, né? E o Rony nunca rendeu bem nessa posição, na minha visão. E o Cuca também quer usar ele nessa mesma posição. Então, assim, para mim é dúvida porque o Rony pode bem render num esquema como o segundo atacante, no esquema de 2 atacantes, mas se ele for de 9, cara, putz, aí ele não vai entregar nada. Para mim, assim, o Rony, se ele ficar no esquema de 2 atacantes, ele pode até virar um plus, Dani Domingues, mas dificilmente como 9, e o salário dele é muito alto, né, cara? Mais de R$ 1 milhão pelo Rony é uma coisa que, assim, cara, eu acho que é um risco muito grande. Qual Simões? Tenho a impressão que o Atlético Mineiro só começa a contratar depois que o Cruzeiro começa a investir. Tem momentos diferentes. Investir e contratar é diferente, tá? Eu acho que o Rony é plus, cara, por tudo que o Rony já ganhou, sabe? E aquilo, o Rony sem uma perna, sem um braço, ele ainda vai correr, ele vai disputar, ele vai se jogar. Vai ser igual aquele vídeo do zagueiro que toma um drible e desarma com as costas e se joga na bola. O Rony é esse cara, entendeu? Então eu acho que ele é plus. Não tem como ser premium, mas dúvida, eu acho que também não. Para o tipo do Atlético Mineiro, eu acho que ele é plus. Eu acho que vai plus também pelo esforço, né? Eu acho que querendo ou não, ele apesar de ter ali as suas quedas, né, de vez em quando, um gol perdido, né, importante, inclusive. Eu acho que um jogador esforçado, alguma equipe do Atlético que precisa, né, de jogadores desse calibre no sentido de experiência, de também entrega, coisa que o Rony fez sim no Palmeiras. Né? Eu acho que essa reta final dele não foi muito legal, óbvio, mas um jogador que, na minha opinião, entrega. E é um jogador que está em plena forma, então acho que diferente de alguns outros aqui que chegam em forma de dúvida por conta de físico, de técnica ou de baixo, nos últimos anos acho que o Rony chega um outro estilo. Então, para mim, é plus 2-1 aí pro Rony, plus. E Júnior Santos, né? Foi mais um contratado, 50 milhões de reais. Aí o Atlético teve que desembolsar junto com a equipe do Botafogo. Qual Simões aí? É plus, é premium ou é dúvida? Olha aí, Daniel. Quem? Júnior Santos. Ah, tá. Grande Júnior. Tem de outros Santos aqui, mas é plus, meu amigo. É plus, é plus. Essa brincadeira aí é aquela do Flamengo lá. O Felipe Luiz fala: quem é o Júnior Santos? O Júnior Santos é o cara que fez o gol da Libertadores, mas eu acho que é plus. O Júnior Santos ele oscila muito. Oscila muito. Aquele time mágico do Botafogo acabou. E o cara que saiu de lá, ele tem que lutar muito para conseguir a titularidade em outro lugar. Então, eu acho que é plus. Júnior Santos, bom jogador. Mas é aquele cara que veio profissional mais tarde, não tem tantos fundamentos. Então, acho que é plus. Vamos lá, meu caro Tomás Cury. Eu acho que o Júnior Santos ele tem algumas características muito parecidas com as do Rony, só que eu acho que assim ele teve uma boa fase recente, mais recente do que o Rony. Então por isso eu vou de plus, porque ambos foram jogadores que não são aqueles primores técnicos, mas ambos foram muito decisivos para os seus times, respectivos times aí em Libertadores, né? Fizeram sua parte aí em Libertadores, em Copas aí importantes, etc e tal. Talvez até eu acho que o Júnior Santos foi até mais decisivo que o Rony em termos de gols, assim, importantes, né? Porque o Rony acho que faz mais gols, mas o Júnior Santos acho que faz gols mais decisivos. Então, para mim, é plus, tá? Para mim é plus porque realmente ele vem numa fase recente melhor do que a do Rony, por exemplo, que para mim é uma dúvida. Talvez vire plus. Muito bom. Então, aí unanimidade, né? A vocação aí do Júnior Santos, plus. E agora a gente tem para algumas mais aleatórias. A primeira é do Gonçalo Paciência, que português, que é o novo reforço da equipe do esporte. E aí, Cláudio, será que o esporte vai ter muita paciência para jogar o Campeonato Brasileiro? É dúvida. Primeiro que o cara aceitou jogar no esporte, né? Não tá na Série A. Vamos aí. Aí, até então, né, não estava na Série A. Cara, eu preferi o Wagner Love lá, que fazia mais gol, viu? Eu acho que é dúvida. Paciência, ele é bom jogador, tá, gente? É o cara que ele é esforçado, ele é bom jogador, vai fazer muito gol no esporte, mas eu acho que é dúvida, cara. Por aceitar vir jogar no esporte, tem alguma dúvida aí? Tomás foi. Olha, eu acho que assim, por ser o esporte, cara, e com todo respeito ao esporte, só estou falando de fase de time, né?
eu acho que é plus, Dani. Eu acho que agrega, assim, né? Porque é um jogador que, como o Klaus disse, tem suas qualidades, é um jogador esforçado. Eu acho que ele pode agregar, né? Aí, e fazer seus golzinhos, ser uma peça importante para o time do Sport. Vai ser aquela peça fundamental que talvez o Wagner Love já foi? Eu acho que não, cara. Sendo bem sincero. Mas plus, eu acho que vai. Eu vou de dúvida também, eu acho que, apesar de ser um jogador aí com certo renome, né? Todo mundo vai falar, mas foi parceiro de ataque do Cristiano Ronaldo. Mas, cara, foi 2 jogos, tá? Calma, gente, calma. Então, acho que é dúvida. Começou bem, né? O início do campeonato pernambucano. Mas é ver. Será que vai ser aí um novo Bolacier que vai dar certo no Campeonato Brasileiro? Vamos aguardar, mas pra mim ainda é dúvida. E mais um aqui que eu imagino que vai ser dúvida, que é o Sérgio Oliveira. Outro meia português, que teve aí passagens conhecidas por Galatasaray, jogou muito tempo no Porto, estava na Roma, e que recentemente rescindiu com a equipe do Olympiacos da Grécia, e é o novo reforço da equipe do Sport Kamakuri. É dúvida? Pra mim esse é dúvida. Porque, cara, eu acho que sim, quando você pega um atacante mais velho, assim, eu acho que ele até pode entregar os golzinhos, porque muito posicionamento, conhecimento tático, acho que o atacante é uma posição que matura mais tarde, Dani. O meio-campo, ele já é um cara que, putz, você precisa ter um vigor físico maior e eu não sei como que tá a situação, né? Então, pra mim, dúvida, Dani Domingues. Qual? É dúvida, é dúvida. É bem dúvida mesmo nesse ponto. É um investimento alto que o time está fazendo, mas ainda fica aquele ar de dúvida dos próprios torcedores, de quem trabalha ali com o clube. Os próprios jornalistas ali, setoristas, trataram como dúvida. Então, acredito que é uma dúvida sim. Vamos lá, mais um nome aqui que é também aleatório, mas um jogador um pouco mais conhecido, que é o Cedric Soares, que é um novo jogador da equipe do São Paulo, né? Estreou ex-Arsenal, seleção portuguesa, jogou Eurocopa, Copa do Mundo, com o Al Simões. Vocês vão me bater aqui, mas eu acho que é premium, viu? Eu gosto do Cedric, cara. Eu gosto do Cedric. Ele é um jogador que também é muito esforçado, né? Tem uma lateral, ele tem que ter uma velocidade, mas a gente está tão deficiente de lateral direito, cara, que a gente está importando agora. E importou bem o São Paulo. Acho que o Cedric é um bom jogador para jogar aqui no Brasil, um cara que tem uma vasta experiência em Champions League, porque todo o álbum de figurinha que eu olhei aqui, que eu tenho da Champions League, tá o Cedric lá, em algum clube. Então eu acho que é premium. Vou arriscar. Tomás Cury. Cara, eu acho que não daria premium, mas eu daria um plus, tá, Dani Domingos? Porque, assim, o lateral do São Paulo direito, hoje, ainda na linha que o Cláudio falou da nossa deficiência em laterais direitos no país, cara, é o Igor Vinícius, né? Que, assim, é esforçado e só, né? Cara, pelo amor de Deus, ele só corre, cara. Então, assim, comparado com ele, o Cedric Soares é um colírio para os olhos, né, Dani Domingos? Então, assim, de verdade. Eu acho que o Cedric Soares ele agrega sim para o time do São Paulo. Inclusive assisti São Paulo Inter de Limeira, cara, foi impressionante a diferença quando o Cedric Soares entrou. É um cara que sabe cruzar a bola, sabe marcar com uma técnica mais apurada. Então, assim, eu acho que é um cara que agrega sim para o time do São Paulo. Não daria premium, não acho que ele é um cara de mudança de patamar, por exemplo, cara, um cara de um lateral direito mudança de patamar para mim era o Cicinho do São Paulo lá atrás. Puta, esse cara para mim seria talvez o Cláudio depois aposte até que o Cedric seja talvez um jogador assim. Eu acho que não, mas entendo que ele tem uma técnica apurada, um plus aí, acho que, pô, pelo menos. É melhor que o Juan Fran. Com certeza, É também irei de plus aqui. E pra gente já dando uma adiantada, temos Juninho Vieira, que veio para o clube do Gabigol, veio do Karabag, 50 milhões de reais custou a equipe do Flamengo. E Danilo, qual Simões, para você, Juninho, é dúvida, plus ou premium? E pro Danilo, o que você acha que seria aí a categoria dele? Juninho é dúvida, não conheço a carreira do jogador, veio do Karabag, que não é um time grande, não é um time forte, não é um time que tá incomodando outros times grandes. O cara viesse do Celtic, do Rangers, algum time assim que derruba grande, tudo bem. É o Karabag, então é dúvida. E o Danilo é plus, não trato o Danilo como premium não. O Danilo ele vem em queda
na sua carreira, vem em queda de disciplina também. Alexandre e Danilo vai ficar um pouco lento ali o Flamengo, muita habilidade, mas lentidão. Então eu acho que é dúvida e plus. Tomás Cury. Então eu vou aqui também, Juninho, para mim, dúvida total, porque, cara, assim, ele é ainda um jogador que o Flamengo não está acostumado a trazer, né? Perfil de jogador mais desconhecido, assim, o Flamengo costuma trazer caras muito mais conhecidos do que o Juninho, e eu não sei se ele vai ter uma adaptação fácil, assim. O Flamengo é um time que normalmente costuma aí ter jogadores que, cara, são tudo cópia criada, né? Não sei nem como esse Juninho aí vai adaptar no meio de tanta cobra criada. Agora, o Danilo é um cobra criada da bola, né? O Danilo é o cobra criada da bola. Então, assim, se o Juninho não é cobra criada e aí é totalmente dúvida, para mim o Danilo é um cara que chega para ser premium, mas na minha opinião é plus. Então, assim, ele chega com o status de premium, mas a minha opinião é plus, tá? Então, talvez alguém coloque ele como premium aí, mas ele é plus para mim. Saudade quando o Flamengo contratava assim, tipo o Valbaiano. Tipo, eu tô com saudade. Tá voltando, hein? Tá voltando. Marcos Araújo, Pará. Exatamente. Então, eu acho que aqui também vou seguir a mesma vocação, né? O Julinho já venceu aqui o voto de dúvida. Pra mim, Danilo também é plus. Eu acho que não tem como ser mais do que isso, né? E pra mim, até uma dúvida se tivesse uma fase um pouquinho pior aí na equipe da Juventus. Veio de graça, mas, enfim, plus. A gente já adiantando também. Temos aqui o William José, novo atacante da equipe do Bahia. Qual Simões? Dúvida, plus ou premium? É dúvida. O William José é uma dúvida na carreira dele. Acho que quando ele chega em casa, a mãe dele, o pai dele fala: você é a dúvida, viu? Eu acho que é uma dúvida. Não tem muito o que falar do William José. Ele é a dúvida. Ponto. Dúvida. Tomás Cury. Cara, eu acho que assim, o Cláudio Simões, ele falou um ponto muito interessante, que eu acho que é isso, né? Tipo assim, você fala, pô, o William José é bom jogador? Aí todo mundo fala, cara, é bom, mas não é bom, mas não é bom. Mas, cara, eu acho que no Bahia, ele até pode ser um cara plus, viu? Eu acho que ele pode agregar, pensando no time, né? Pensando no encaixe. Eu acho que ele pode ser um cara plus no Bahia, na minha visão, tá? Mas, cara, se fosse qualquer outro time, assim, tipo, um pouquinho mais acima do Bahia, eu já diria que é dúvida total. Eu acho que no Bahia é plus. Eu vou colocar como dúvida porque no Spartak, né, não foi bem. Já vi uma queda na equipe do Real Betis. Foi consultado no Palmeiras, né, até algumas janelas passadas. Então, pra mim, o William José também é dúvida. Vou seguir aí o voto do Cláudio Simões, 2-1 para dúvida aí do William José. A gente está chegando aqui numa reta final, contratações aí da equipe do Botafogo. O Wendel, que chega no meio do ano, mais para disputa do Mundial, aquele mesmo, né? Que estava atuando no Zenit. E Arthur, o Camargo, aquele mesmo, ex-Bragantino, ex-Palmeiras. Reforços aí da equipe do Fogão. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, o Wendel, para mim, é premium, tá? Eu acho que o Wendel é um cara que, assim como o Luiz Henrique foi ano passado, ele pode ser um cara, ou Almada, né? Se a gente colocar aqui, Savarino, talvez. Esses três foram para o Botafogo no ano passado. Acho que o Wendel pode ser um desses pilares do time. Eu acho que ele é um cara que foi bem na Europa. Ele chega com um status grande, contratação de peso. Para mim, é premium. Agora, o Arthur, eu acho que, pensando até que ele vai ser reposição do Luiz Henrique, cara, eu acho que ele chega com uma pressão muito grande em cima dele. Ele, no Palmeiras, ele rendeu muito bem no começo, depois lesionou, não teve o mesmo rendimento, até jogou um pouco fora de posição, beleza, mas não teve o mesmo rendimento, e eu acho que ele vai sofrer para se adaptar. Então, para mim, é plus, não dúvida mais plus, e não chega a ser premium. Então, plus. Qual? O Wendel eu acho que é premium. Acho que é premium. O cara que mandou bem na Europa, realmente, como o Tomás falou. E a gente tem o Alex Telles, né? Um cara que também tem experiência. O John melhorou. Então você vai construindo uma zaga que é um ponto forte com Barbosa ali, Bastos. Então o Botafogo faz uma boa zaga. Ganhar de 1-0 e não tomar gol, cara, ali, ou em algum jogo 0-0, tá ótimo. Então eu acho que é um cara que chega para ser premium. E um time que a gente tem o time que é dúvida, o cara chega para ser premium.
e a gente vai esperar, né, a temporada dele aí, como que vai sair. Se ele jogar muito bem, talvez ele até vá para outro clube brasileiro no final da temporada. E o Arthur, cara, eu vou seguir aquela foto que ele postou com a família e falou sonho de qualquer homem. E aí um cara comentou, nenhum homem sonhou em jogar no Botafogo. Eu acho que ele é dúvida. Dúvida, então eu vou seguir um pouco o voto do Tomás dessa vez, vou colocar como um plus, porque é um cara que eu acho que chega bastante pressionado. Agora um pouquinho mais rápido, Augustinho Canóbio, jogador fluminense, contratação mais cara do clube carioca, estava na equipe do Atlético Paranaense. Cláudio Simões, dúvida, plus ou prêmio? Plus, bom jogador. Tomás. Para mim, dúvida, até pelo preço pago aí. Dúvida. Beleza, irei de plus. Agora temos Oscar, dúvida, plus ou premium, Tomás? Premium. Para mim, é premium, um jogador que sobe o patamar do time, ele é o Lucas. Cláudio Simões. Vou de plus, que é um jogador que veio da China, né? Então, a gente é uma boa contratação, mas não vejo ele como uma grande contratação. Também irei de plus. E aqui para fechar tem dois jogadores do Santos, nós temos aqui, né, o pesadelo de Cláudio Simões, né, quase pesadelo na verdade, né, acabou perdendo um pênalti contra o Corinthians numa uma disputa aí de Copa Sul-Americana, que é o Rollraiser, né, a contratação mais cara do Santos, 60 milhões. E aí, qual? Chega para ser dúvida ou plus? Eu não vou colocar premium, porque o premium já é o próximo jogador. Não, se o senhor me convidou, eu coloco o jogador na prateleira que eu quiser. Eu vou colocar premium, tá? O Rollraiser é um cara premium. E todo mundo queria esse cara. E o cara recebeu 16 propostas de times brasileiros. Claro que ele veio jogar no Santos por conta do próximo jogador. Ele não ia receber salário no Corinthians, mas ele recebeu uma proposta para ganhar 2,5 milhões por mês. Entendeu? Esse é o ponto. É que foi antes do Memphis, né? Foi ali o que o Garro é hoje, ele seria. Então, cara, eu acho que é um cara premium, viu? Um cara que cobra muito bem falta, o escanteio é com ele, cruzamento é com ele, criação de jogada é com ele. Um cara muito inteligente, viu? Eu acho que é premium. Como assim? Olha, eu vou de plus aqui, porque eu acho que tem uma temporada de adaptação ainda ao futebol brasileiro, Dani. Eu acho muito bom jogador, eu acho que ele, no contexto que estava, rendeu muito bem, mas eu quero ver mais dele fora daquele contexto onde ele estava inserido. Então, para mim, é plus. Irei de plus aqui para encerrar, né, essa vocação. Então, para mim, o Razer é plus. Mas nós que se o Neymar talvez não continuar no meio do ano, e tem clube para ser premium também. E agora, para fechar, ele mesmo, né, que esteve aí de volta após não dar muito certo lá no futebol árabe. 2 anos aí praticamente sem jogar, ganhando milhões. E Neymar está de volta ao Santos, né? Para muitos aí, a principal contratação dessa janela, eu discordo um pouco, né? Tem todo um contexto por trás também. Mas e aí, Klaus, para fechar, é dúvida, é plus ou premium? Acho que ele cabe em qualquer uma dessas categorias. Claro que o senhor falou que o próximo jogador já era premium do Santos, achei que era o Zé Rafael, pô. Achei que era o camisa 8. Ou o Tiquinho Soares, né? Mais premium que Tiquinho não tem jeito. É plus. Cara, é plus. Todo mundo pode falar, mas você tá maluco, Neymar não é premium. Cara, eu acho que é plus. É um jogador que, se você... Ele vai apanhar muito no Brasil, tá? Vai apanhar demais no Brasil. Ainda bem que o Gil joga no time dele. Mas quando ele encontrar com o Fagner, pode acontecer alguma coisa. Ele tem histórico de lesões, cara. Tipo, lesões no dedinho, sabe? Lesões panturrilha, joelho, ombro, é braço, é mão. Cara, é em todos os lugares. E o jeito que ele vai apanhar é plus. É plus. E até porque ele não passa mais credibilidade, ele não passa mais a mesma confiança que ele passava, que era o cara que foi pro PSG. A gente achou que o Paris Saint-Germain ia ganhar umas 12 de Champions League, e quando o Messi chegou, então, entrega as taças. Então, cara, eu coloco como plus, não coloco como dúvida. A gente sabe da qualidade, sabe da habilidade, e se ele quiser jogar, ganha títulos, ganha o que disputar, sozinho, basicamente. Tendo ali Rollraiser, Tiquinho, Guilherme, Zé Rafael, cara, é um bom time. Você vai montando assim, é um bom time.
Mas ainda com Pedro Little Box comandando tudo isso, cara, eu acho que é plus. Tomás Cury. Eu acho que Neymar, assim, para mim, vou dar esse voto de confiança final aí, né? Acho que todo mundo também pensa que talvez, se for dar um voto de confiança, talvez seja o voto final. Mas eu vou dar um voto de confiança de premium aí, viu, Dani Domingos? Porque, para mim, é isso, assim. Eu acho que o Neymar hoje ele é muito diferente ainda. Por mais que tenha esse risco de sofrer com a lesão, e eu concordo, e que fisicamente ele ainda esteja abaixo, eu acho que ele é muito diferente daquilo que ele faz e se propõe a fazer. E em volta dele, cara, o time roda muito em volta dele. O Santos consegue trazer jogadores até por conta dele. O Rollraiser a gente falava aí, mas claro, né? Tudo pode acontecer. É que eu acho que ele é um cara que mudou realmente o Santos de patamar até fora de campo. Então, eu acho que eu vou fechar aqui minha vocação com Premium, né? Eu acho que com algumas ressalvas, como eu falei, se encaixa em qualquer dessas categorias que colocamos aqui, como dúvida por conta do passado recente dele de lesões, o Plus, porque talvez possa não corresponder àquilo que o torcedor espera, né? Ou o Premium, que chega para ser o cara para transformar o Santos, talvez levar o Santos aí a algum título, né, importante. Eu não tô falando que vai levar o Santos a uma Libertadores, nem nada, mas é um cara que, querendo ou não, chega para talvez resolver um pouco aí da situação do Santos e se comprar, né? Então, a equipe do Santos trazendo fundo árabe, aí acaba sendo mais do que premium. Então, para mim, Neymar acaba sendo premium, mais óbvio, né? Com algumas ressalvas. Então, aqui a gente fechou, meus caros. 22 nomes. Aqui nós temos na categoria dúvida: Davi Luiz, Fagner, Gugu, Facundo Torres, Gonçalo Paciência, Sérgio Oliveira, Julinho Vieira e William José. Na categoria Plus nós temos Fabrício Bruno, Paulinho, Rony, Júnior Santos, Cedric Soares, Danilo, Arthur, Agostinho Canóbio, Oscar e Rollraiser. E na categoria Premium nós temos aí 4 nomes: Gabigol, Vitor Roque, Wendel e Neymar. Meus amigos, recadinho final, Cláudio Simões. O Wanderson, né, que sai do Inter pro Cruzeiro, né, a gente tem esses nomes aí. A gente tem o Lescano, o David Washington, que vai para o Santos também, o Angeleri, que sai do Getafe para o Corinthians, e quando estreou foi muito bem. A gente tem jogadores que estão indo pro Vasco, né, Lloyd e tal. Só que o que eu pensei aqui, não tem um goleiro, cara, contratado, né? Nenhum time se reforçou para a meta. Essa é uma grande. O Volpe, né, chegou no Grêmio. Acho que o Volpe chega para o Grêmio aí, mas não tem um outro time que tenha se reforçado assim com o goleiro. E o Volpe é um jogador que é uma dúvida para a torcida do Grêmio mesmo, mas não é um grande goleiro, tipo o Léo Jardim, que todo mundo queria. Essa é a minha dúvida, cara. Lateral direito e goleiro é cada vez mais difícil de encontrar. Atacantes até a gente tem, né? A gente tem. Então, a gente vai esperar aí a próxima janela. Eu acho que a próxima janela vai ser muito mais agressiva, principalmente de times que vão disputar o Super Mundial. Eu acho que eles vão monitorar alguém. E os times que não vão disputar o Super Mundial vão fazer contratações plus para que eles consigam ali vencer Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enquanto esses times aí que vão pensar em Mundial estiverem lá fora, os times vão se reforçando, treinando, se qualificando. Mas gosto de ver jogadores cada vez mais voltando ao Brasil, jogadores arriscando jogar aqui no Brasil, o Horizon, o Memphis, jogadores nessa categoria, o Neymar mesmo ter voltado para o Santos. Então é bem legal ver que estão apostando no Brasil. Tomás Cury. Muito bem, eu acho que o Klaus Simões falou um ponto que eu vou puxar também, que é essa volta de alguns jogadores para o Brasil e também jogadores apostando no Brasil. Acho que o Vitor Roque ter voltado muito legal, o Paulinho não ter ido para a Europa, ter ficado no Brasil também muito legal, o próprio Memphis, né, o Rollraiser aí, Neymar. Então, assim, cara, a gente está tendo uma onda aí de vários jogadores querendo atuar no Brasil e acho que engatando outro gancho aqui, essa janela do Super Mundial talvez seja bem competitiva, porque quem vai jogar o Super Mundial também vai ter até a opção de trazer nomes para jogar só o Super Mundial. Vai ser uma janela até que a gente pode fazer um extra, né? Até o conteúdo do Comunicampo fica, né, a sugestão para a gente fazer uma janela extra do Super Mundial aí. E
mesmo quem não tá no Super Mundial, né, vai querer se reforçar para não ficar atrás também, talvez, porque talvez cheguem reforços também, não só para o Super Mundial para esses times, mas também reforços perenes, né? Então vamos ver, cara. Acho que vai ser uma janela bem interessante. O Brasil aí, talvez, né, tendo um outro status, né? Eu vejo isso, assim, o jogador brasileiro, principalmente, mas também outros jogadores olhando o Brasil e falando, cara, eu acho que é um futebol mais competitivo do que até outras ligas, do que até você ser ali, tipo, sei lá, num time meio de tabela da La Liga, eu acho que é melhor jogar num cara top do Brasil, por exemplo, um time meio de tabela da Premier League, talvez seja interessante até eu jogar num time top do Brasil, né? Então, é bem interessante a gente olhar para isso, assim, como o futebol brasileiro está atraindo esses caras. Muito bom, meus caros. Eu queria agradecer a participação de cada um de vocês, né? Aí um episódio especial, tanto do Comunicando Podcast quanto também um conteúdo especial da Fox News TV, onde você também fica por dentro das principais notícias do mundo do futebol, transferências e também siga o @live Comunicando no Instagram, tem o Comunicando Podcast nas principais plataformas de áudio, tem a @Fox News TV _oficial também no Instagram e a Football Legacy com aí um conteúdo totalmente histórico em relação ao mundo do esporte. Meu nome é Daniel Domingues, estive aqui com Cláudio Simões, Tomás Cury, ambos também aqui parceiros da Fox News TV e do Comunicampo. E aqui você já sabe, Fox News TV aqui é muito mais que só futebol. E no Comunicampo, aqui se fala futebol. Tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Tchau, tchau e até a próxima partida.